Olá, jogadores. Nós somos os Mestres Anciões. Meu nome é Gustavo, eu tenho 31 anos. Eu jogo RPG desde os meus 12. Comecei em meados de 99 com um RPG caseiro de Pokémon no Rio de Janeiro, numa viagem que eu fiz. Depois disso, eu conheci Dungeons & Dragons e virei um jogador, de certa forma, assíduo. Minha experiência como mestre, dentre nós três, é a menor. Eu mestro uma campanha há mais ou menos 6 meses, mas eu já joguei muitos jogos. Eu tenho preferência para os jogos medievais e atualmente eu venho narrando Tormenta 20. Olá, jogadores. Meu nome é João Carlos, eu tenho 41 anos. Eu comecei a jogar RPG com meus 11, 12 anos mais ou menos, já faz muito tempo, 29 anos que eu jogo. Já passei por muito jogo. A primeira vez que eu me deparei com um jogo de RPG foi com Advanced Dungeons & Dragons, que um amigo meu trouxe dos Estados Unidos. Aqui no Brasil você não encontrava esse tipo de coisa. De lá pra cá, como eu disse, eu já passei por muito jogo. Hoje em dia, os jogos que eu mais jogo, que eu mais narro, praticamente eu não jogo mais, são Tormenta 20, que eu tava jogando, narrando Tormenta RPG. Mutantes e Malfeitores, que é um dos jogos que eu mais gosto. Um sistema próprio meu, chamado Nexus, que eu criei e que venho adaptando ele, melhorando ele com o tempo, para os meus estilos de jogo. E Dungeon World. Saudações, espectadores. Meu nome é Cleaver, eu tenho 38 anos. Jogo RPG desde os 11. Eu tenho aí 27 anos de estrada. Comecei o RPG com Dungeons & Dragons, a primeira edição. Passei por alguns dos principais nomes, como o sistema da White Wolf e o GURPS. Mas nem todos esses são jogos que eu narrei. Os que eu narrei foram Dungeon, GURPS, Mutantes e Malfeitores, eu estou com campanha em andamento, e alguns outros sistemas menores. Galera, nós somos os Mestres Anciões. Nós quisemos criar esse grupo para poder apresentar a nossa forma de jogar RPG. Cada um de nós, como seres humanos são assim, a gente tem preferências, gostos, suas vontades e coisas do tipo. Então, eu, por exemplo, sou considerado pela maioria dos meus jogadores como um narrador bastante cruel. Eu gosto de um mundo com um realismo cruel. Eu sou um cara muito pragmático. Eu gosto de verossimilhança nas histórias. Minha história ela é muito dura, ela é muito crua. Mesmo quando você está falando de fantasia, ficção científica, eu costumo trazer um nível de dureza e realismo e crueldade que realmente causa um problema com alguns jogadores. De fato, normalmente a gente joga uns às mesas dos outros. Então vocês vão perceber que a gente comenta a respeito do que acontece na mesa de um ou do outro com uma certa naturalidade, é porque a gente participa. E já passei por alguns personagens perdidos na mesa de João. Eu que eu diga. Ao contrário dele, eu tenho um estilo mais épico, né? Principalmente quando eu estou narrando fantasia, né? Eu tenho a perspectiva de que os heróis eles precisam cumprir uma jornada onde eles vão do começo ao fim com uma certa facilidade no sucesso. Os desafios são postos e eles enfrentam esses desafios tendo sensação de perigo, mas a minha ideia principal é corrigir eventuais decisões erradas que eles tomem para que ele não perca aquele personagem numa besteira. Então eu me vejo mais como um épico, um cenário fantástico onde aquele herói foi predestinado por alguma divindade, por menos que elas participem dos jogos, mas ele foi predestinado para alcançar aquele objetivo que é o arco principal da campanha. Mas em minha defesa, eu torço pelos meus jogadores. Não, de fato. Mesmo sendo cruel. Isso vai ser provado em vídeo. Isso vai ser provado em vídeo. No meu caso é um pouco diferente. Eu sou um mestre em construção. Atualmente eu estou mestrando uma campanha muito recente, no máximo ela tem 6 meses. Cleaver joga nessa campanha, João Do suporte. Dá suporte. Do suporte. João É um consultor. É um consultor, exatamente. E o meu estilo de jogo, ele está sendo moldado aos poucos. A minha contribuição aqui é passar para vocês a experiência de um mestre que está começando agora. Ao contrário dos dois, que tem uma experiência larga
mestrando, né? Eu tenho uma experiência boa também, mas como jogador, que é totalmente diferente da experiência de mestre. Nós três nos unimos com o intuito de formar este canal para apresentar uma forma de jogabilidade, uma forma narrativa de se jogar RPG, que leva o RPG a sério, que trata os personagens com um certo respeito, com uma narrativa próxima da realidade, né, em que aqueles personagens estão inseridos, e com uma história que faça sentido, principalmente. A gente tem visto muito na internet RPG sendo tratado muitas vezes de uma forma um pouco mais galhofa, um pouco mais tática, e não dizendo que isso esteja errado ou que seja uma forma errônea de se jogar RPG, mas não é a forma que a gente curte. A gente curte um RPG de uma história elaborada, a gente se dedica, se debruça. Gustavo, apesar de ter começado a narrar faz pouco tempo, é um cara que se debruça em cima da história dele, que ele se dedica a tentar entender ela, como é que ela pode progredir, que caminhos ela pode tomar, se os jogadores tomarem determinadas decisões, quais as consequências dessas decisões que eles tomarem. Trazer aos jogadores decisões difíceis, muito mais do que mecânica ou regra ou qualquer outra coisa, é da experiência de vida através do RPG. Trazer discussões morais, trazer discussões humanas para dentro da mesa. Então é esse tipo de jogo que a gente está tentando propagar, que a gente está tentando mostrar. E mostrando nossas mesas e com as conversas que a gente vai ter com vocês, a gente quer que vocês tentem extrair o máximo disso e que a gente também possa aproximar para a gente as pessoas que gostam desse tipo de RPG. Até porque, João, o jogo em si, o RPG, ele surgiu como um jogo de interpretação de personagens. Então nós tentamos colocar os jogadores de forma mais imersiva possível naquele personagem, para ele, no momento que ele está jogando, ele ser aquela pessoa. Então o jogador tem que esquecer ao máximo que ele é um jogador e se sentir o personagem enquanto ele está jogando. E nós nos preocupamos muito com isso. Quando a gente expõe um dilema moral, nós vemos os nossos jogadores sentindo aquele dilema moral, afetando eles como se fosse algo pessoal. Mas é porque na realidade eles estão imersos no personagem naquele momento. Então essa foi nossa apresentação. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixa o like nos vídeos. Valeu, galera! Comecei o RPG. Eu não esperava esse. Aí eu. Que porra é esse que clima tá? Teve uma mesa onde a gente estava jogando e um dos jogadores jogou com um anão. Cara, depois o mestre disse que ele tinha que cavalgar um pônei. Porque o anão não alcançava subir no cavalo, tinha que ter uma escada.